Em primeiro lugar, queria agradecer o convite do Wagner para fazermos aqui a palestra no Centro Espírita Antônio de Oliveira, através de aplicativo. Ele nos pediu para falar de uma mensagem que está contida no livro Alvorada Cristã, de autoria do espírito Neio Lúcio, e que tem a psicografia de Francisco Cândido Xavier. A mensagem é de número 6 e tem o título de Rebeldia. Essa história começa com uma mãe com a consciência do dever a cumprir junto a um filho que traz tendências do passado muito negativas no seu caráter. O filho gostava desde cedo das notícias sobre assaltos, crimes, formação de quadrilhas e, naturalmente, a mãe, que usava da costura para manter a casa humilde em que viviam, passava valores morais durante o período infantil, que é o período mais fácil de nós passarmos conceitos novos ao reencarnante. E ela então falava da importância do estudo, do trabalho, do dever cumprido ou a cumprir, da prece, da calma nas dificuldades da vida. Só que na mocidade, o filho, por dedicar-se ao convívio com espíritos também difíceis, encarnados naturalmente, bebia em excesso, voltava tarde para casa, envolvia-se em pequenos assaltos atrás de dinheiro fácil. Ainda assim, sua mãe o recebia em casa, o alertava do risco da bebida, deixava com que ele soubesse da importância dos valores morais para que a vida suceda de maneira adequada e continuou esse trabalho que é constante. Desde que a criança nasce, os pais fazem isso ou devem fazer isso. Essa mãe fazia. Acontece que, quando chegou à mocidade, o jovem resolveu sair de casa sem grandes motivos, a não ser o fato de que a mãe vivia fazendo observações a respeito de sua conduta. Saiu de casa e não indicou o seu destino. Passaram 5 anos desde a saída do jovem da sua casa, mas a mãe nunca desistiu de encontrá-lo. Até que o jornal de uma pequena cidade postou na sua página principal a informação e a figura do rapaz, referindo-se a ele a um assaltante hábil e muito inteligente que estava assaltando empresas e casas naquela região. A mãe, mais do que depressa, foi para um hotel nessa cidade onde o filho estaria e ficou lá hospedada. Durante 3 dias, procurou pela região, pela redondeza, mas não encontrou ninguém. Até que na terceira noite, recolhida ao hotel, alguém entra sorrateiramente no quarto para roubar. Acontece que a mulher acaba tossindo e acorda, e o assaltante, mais do que depressa, a asfixia para evitar que o ruído e algum grito estentórico chamasse a atenção de outros hóspedes. Quando estava fazendo isso, a mãe reconhece a presença do filho e diz, já com voz quase sumida pelo sufocamento: "Meu filho". O rapaz se assusta, faz luz no ambiente, só que é tarde demais, a mãe estava morta. Essa é a história que está contada aqui e ela tem um desfecho trágico, mas certamente há muitas outras histórias em que o desfecho não é desse jeito. Muitas mães, desde cedo, percebendo a importância das noções aplicadas e dirigidas à criança,
desde cedo, fazem com que os pequeninos se modifiquem, às vezes lentamente, mas é muito importante essa fase da infância, porque já se sabe que, basicamente, do 0 aos 3 anos de idade, a formação do caráter é feita. E a formação do caráter é feita antes mesmo da criança ir à escola. É verdade que algumas crianças vão para a escola muito cedo, porque os pais, e agora a mãe também, têm que trabalhar. Mas eu, por exemplo, sou da época que a gente só ia para a escola lá pelos 6 anos de idade, 5, 6 anos. E como é que o caráter se forma? Ele se forma exatamente pela observação que a criança faz dos atos de seus pais ou de seus tutores, pode ser um avô, pode ser uma avó que esteja presente naquele período no lar da criança também. Então, essa formação, nos primeiros 3 anos, é feita basicamente de observações. Não é tanto pelo que a criança ouve dos pais falarem, e sim pelo que a criança observa na atitude dos pais. Vamos falar um pouco também do fato de que, mesmo que tenhamos crianças difíceis como filhos, nós não devemos desistir de dar bons exemplos, porque a semelhança de sementes lançadas, ainda que a gente não colha frutos naquela encarnação, certamente vai haver um resultado. Tudo que a gente faz provoca resultados. A vida é uma constante plantação de atitudes, porque nós agimos no mundo basicamente através de 4 modos de agir. Ao sentirmos, não precisa nem falar nada, mas quando a gente sente, a gente está agindo sobre aquilo que está acontecendo ao nosso redor, com o nosso pensamento, com as nossas palavras e também com nossas atitudes. Portanto, basicamente, nós agimos no mundo ao nosso redor através destas 4 formas de ação. Repetindo: sentindo, pensando, falando e agindo. Muito bem. Na fase infantil, do 0 aos 3 anos, a criança é como se fosse uma argila bem molinha. Ela aceita a orientação dos seus pais, faz questão de estar perto deles e pede mesmo que eles deem atenção a ela, porque um mecanismo fantástico faz com que a pessoa esqueça o passado. E o filho, que tem várias encarnações lá atrás, nasce de novo esquecido do que aconteceu, não se lembra. Ele traz, é claro, dentro de si as boas e más tendências. Também traz as habilidades que, na vida adulta, vão surgir como indicativo daquilo que ele pode fazer nesta vida. Estou falando aqui do ponto de vista profissional, mas também pode ser do ponto de vista religioso, caso ele queira fazer alguma coisa nesta área e tenha compromisso nessa área. Portanto, do 0 aos 3 anos de idade, basicamente, a personalidade se forma através da convivência diária. É verdade também que conselho, que às vezes os pais dão aos seus filhos, não produzem grandes resultados. E às vezes, repetindo as lições, muitas vezes, acaba irritando a criança. Portanto, a melhor forma de agir é realmente exemplificando. Então, se a gente quer que a criança aprenda a não gritar, nós não devemos gritar com a criança, porque se nós gritarmos com ela, nós estamos ensinando exatamente que ela pode gritar, mesmo que a gente diga gritando que ela não deve gritar. O efeito acaba sendo contrário àquele propósito. Eu sei que isso não é uma tarefa fácil, mas nós precisamos começar a aprender a fazer coisas que dão resultado.
brigar com a criança desde cedo, toda vez que ela faz coisas erradas, não dá resultados, porque se desse, nós já teríamos transformado a humanidade há muito tempo. Eu costumo dizer, aliás, nem sou eu, costuma-se dizer popularmente que cicatriz ensina mais que conselho. O que significa isso? Significa que a mãe que tem um filho muito peralta, que vive subindo em muro, subindo em árvore, certamente vai ouvir de sua mãe que ele tem que tomar cuidado, senão ele cai. Então, isso vai ser repetido à exaustão. Chega um ponto que a criança não ouve mais a mãe, cria uma certa independência a partir de determinada idade e vai subir o muro, vai subir na árvore. Mas, o dia que ele cai e arranja uma cicatriz, bem, muito provavelmente ele pode ter outras quedas, mas ele vai tomar mais cuidado. É por isso que cicatriz ensina mais do que conselho. A vida é assim, não há aprendizado nenhum que não seja através do mecanismo de erro e acerto. Não existe. Qualquer profissão, qualquer habilidade que nós desenvolvermos, ela vai passar por um período de erro e acerto. É comum, por exemplo, depois de muitos anos de serviço, que determinada pessoa adquira uma experiência tal que ela assume a posição de consultor. Por quê? Ela tem muita experiência, já errou muito, ela sabe o que fazer diante das dificuldades daquele tipo de empresa em que essa pessoa trabalha. Então, ele vira uma espécie de consultor. Por quê? Porque já errou muito e pode evitar que outras empresas errem naquilo que ele já errou. Mas voltemos às relações familiares, porque no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, há um capítulo muito interessante, que é honrar pai e mãe. E existe nesse capítulo uma instrução do Espírito Santo Agostinho. Ele foi um dos idealistas da maneira pela qual a Igreja configura os seus ensinamentos. Agostinho escreve uma mensagem que tem o seguinte título: A ingratidão dos filhos e os laços de família. Isso para voltarmos à nossa história, porque na história que contamos, e que está no livro Rebeldia, existe uma criança muito rebelde que não aceita as recomendações da mãe. Nessa instrução, o espírito de Agostinho, ele informa que a pessoa que fez todo o possível, e aqui me refiro a pai, ou a mãe, ou aos pais, aqueles que fazem todo o possível na educação de seus filhos, mesmo que o filho não aceite, eles fizeram a sua parte. Agora, a outra informação que diz a mensagem é que é altamente consoladora. Diz que, em algum instante, aquela criança que se tornou adulta, que fugiu de casa, que optou pelas más companhias, um dia, acionada pelo mecanismo da lei do progresso, da lei de causa e efeito, da dor, ela vai perceber a importância daquela mãe, daquele pai, daqueles pais. E aí acontece uma coisa muito interessante. Eles pedem para reencarnar junto com os seus pais, de forma a servi-los. Então, muitas vezes, isso não é regra, mas muitas vezes nós temos uma pessoa na família que não é da família, mas é como se fosse. É uma servidora, é um servidor dedicado, que acompanha aquela família durante muitos anos como forma de pagamento
daqueles serviços prestados na encarnação difícil lá atrás. Então, nós nunca devemos desistir de plantar a boa semente, porque em algum instante, aquele espírito que foi orientado, ainda que não tenha aceito a orientação, ele vai descobrir a importância daquela vida e vai querer, de alguma forma, contribuir com os esforços de seus pais, de sua mãe, de seu pai. Uma outra informação que tem nessa mensagem de Agostinho diz respeito a uma frase curta, mas que é muito interessante. As provas mais difíceis são aquelas que afetam o coração. Então, imagine o sofrimento desta mãe que passou a vida toda tentando orientar o filho e ainda foi vítima de assassinato dele mesmo. Mas certamente, nessa história que contamos, o choque que o garoto teve ao perceber que entrou no apartamento do hotel para roubar e foi obrigado a silenciar a sua vítima, para em seguida descobrir que era a sua própria mãe, aquilo criou um impacto fantástico. Então, nós não sabemos exatamente o que aconteceu nessa história, mas certamente aquela extrema circunstância pode modificar para sempre um espírito, que pode perceber ali, no gesto extremo, a importância de sua mãe. Então, nunca devemos desistir de ensinar aqueles filhos que a gente acha que são problemas, porque, na realidade, o céu nos confiou aquele filho, porque certamente nós podemos fazer alguma coisa por ele. E faremos, de uma forma ou de outra. Uma outra frase que está contida nessa lição, eu vou projetar agora para que todos vejam. Vou compartilhar uma tela para que a gente enxergue exatamente aquilo que estamos querendo chamar a atenção. Desde o nascimento, as crianças manifestam más e boas tendências de outras vidas. É preciso estudá-las e cuidar para não criarem raízes. Então, aqueles que são pais devem observar, porque as crianças, desde cedo, apresentam as suas tendências positivas e negativas. E, portanto, assim que a tendência negativa aparece, com o nosso exemplo, nós vamos procurando modificar isso. É uma forma, às vezes, difícil de fazer mudanças, mas nós precisamos descobrir mecanismos para orientar sem bater, sem castigar. Agora, às vezes é preciso punir, não com tapas, mas com reservas, por exemplo, deixando de oferecer à criança as coisas que ela gosta, mas explicando por quê. Olha, você perdeu o direito hoje de comer aquele chocolate na sobremesa, porque você não fez alguma coisa direito, mas eu tenho certeza que amanhã você não vai repetir o seu erro e você vai poder comer o seu chocolate. O que não pode é ceder às pressões, porque o filho, se for durante o almoço, vai passar a tarde inteira até o jantar perguntando do chocolate. Mas se você diz que é só no dia seguinte, então cumpra a sua palavra, para que o nosso sim e o nosso não seja efetivo em outras circunstâncias. Nós precisamos dessa assertividade com a criança, porque se nós não fizermos isso, as crianças vão nos manipular. E aí a gente não ensina, a gente fica na mão da criança. Muito bem, o assunto é vasto, nós não pretendemos encerrá-lo, porque ele sempre traz nuances, traz aspectos novos, cada caso é um caso. Se formos examinar as crianças que estão aqui próximas de nós, mesmo na família ou na vizinhança, nós vamos encontrar inúmeros casos e cada caso é diferente, porque os espíritos são todos absolutamente diferentes. Mesmo nascendo na mesma família, recebendo
a mesma orientação dos pais, os filhos reagem de maneira diferente, porque cada um traz uma coletânea de experiências já vividas totalmente diferente. Mesmo gêmeos, os gêmeos têm apenas uma semelhança, não são iguais, eles são bem semelhantes às vezes. Eles são completamente diferentes, eles são muito parecidos, sobretudo para quem não tem o convívio com eles, porque normalmente pai e mãe sabem das diferenças dos filhos que são gêmeos. Mas, mesmo aqueles que são muito parecidos, são totalmente diferentes, recebem a mesma orientação e agem de forma diferente. Então, não pretendemos fechar a questão, deixando esse assunto sempre em aberto para estudarmos e aprofundarmos mais a questão. Era só o que tínhamos para hoje. Agradeço o convite do Wagner, mais uma vez, e nossas saudações kardecianas a todos que nos ouviram. Muito obrigado.